Seja à vontade. Muito obrigada. Vou me levantar porque eu sou pequenininha, gente, e inquieta. Então, assim, vocês vão ver que eu não paro quieta. Tá? Foi. Então, boa noite, pessoal. Boa noite para quem está vindo aqui a primeira vez. Sejam muito bem-vindos. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Camila, eu sou lá de Lafayette. E eu vim aqui hoje para a gente poder estudar. O tema proposto foi condição reafirmada, tá? Esse tema, ele está em um dos capítulos desse livro que eu coloquei aqui no cantinho, que chama A Voz do Monte. Esse livro, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é um livro que ele trata sobre o Sermão da Montanha. Então ele traz ali, né, pega alguns versículos do Sermão da Montanha e cada capítulo é sobre um versículo. Geralmente eu fico até repetitiva nas minhas palestras quando eu falo do Sermão da Montanha, porque realmente de todas as grandes obras que Jesus deu e todos os grandes ensinamentos que Jesus trouxe para a gente aqui na Terra, eu realmente acho o mais rico dos ensinamentos o Sermão da Montanha. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler, quem ainda não teve a oportunidade, leia, porque é algo que é realmente muito grandioso, assim, né? E eu inclusive costumo citar Gandhi, que Gandhi falava que mesmo se queimassem todos os livros e se sobrasse só o Sermão da Montanha, mesmo assim a humanidade estaria salva. E quando ele fala isso, eu acredito muito verdadeiramente nisso, porque ali a gente tem um ensinamento e um direcionamento de todos os pontos da nossa vida. Então hoje eu vou trazer um trecho só do Sermão da Montanha, nós vamos ficar aqui fazendo um estudo de 40, 50 minutos mais ou menos, de um trecho do Sermão da Montanha. Então imagina o quão grandioso e precioso é essa obra, essa parte ali que a gente tem, né, que Jesus trouxe para a gente. E aí eu vou trazer aqui então, né, Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Veja bem, eu estou falando só de 2 versículos aqui, né? Que fala, se perdoardes, pois, aos homens as suas faltas, também o Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco o vosso Pai perdoará as vossas faltas. Então, acho que aqui já dá para a gente ter um spoiler do que vai ser, né, a conversa de hoje. Então, primeiro eu trouxe aqui conceitos do que é perdoar e do que é perdão, né? Quando a gente fala de perdão, a gente está falando aqui de uma desculpa, de uma absolvição. Olha como é que isso é importante, né? Quando a gente fala de uma absolvição, a gente pressupõe que teve o que antes? Teve um julgamento, e aí deste julgamento aconteceu o quê? Uma absolvição, né? Um livramento, né? Uma remissão, um indulto, indulgência, misericórdia, expiação, graça e relevação, né? Então, e aí eu trouxe aqui, que eu acho importante a gente pensar aqui, o contrário do perdão é o quê? É o castigo, é a culpa, é a condenação, a punição, a pena, o corretivo, a vingança. Então, quando a gente fala assim, não vou perdoar alguém, o que está acontecendo? Se eu ajo contra o perdão, eu automaticamente estou fazendo o quê? Eu estou culpabilizando alguém e, consequentemente, castigando alguém, punindo alguém. Então, às vezes a gente fala assim, não vou perdoar, achando que o fato de não perdoar, o ato do não perdão, está tudo bem. Mas a partir do momento que você não perdoa, você age punindo o outro. E aí, se a gente for parar para pensar, quem somos nós para punir o outro? Dentro da nossa pequenez aqui, né? E aí o ato de perdoar, obviamente, né? É relevar, é remitir, remir, poupar, respeitar, desculpar, né? Então, e o contrário de perdoar é punir, corrigir, condenar, ferir. Olha aqui, o contrário do perdão é ferir. Então, a partir do momento, às vezes a gente fala, né? Se eu não estou agindo,
eu não estou, de certa forma, errando. Mas se eu não perdoo, eu estou fazendo o quê? Eu estou ferindo alguém. Então, existe o erro de qualquer forma ali, né? E aí eu vou começar, então, com um trecho da Voz do Monte, dentro desse capítulo, Condição Reafirmada, que traz o seguinte para a gente. Pronunciada logo após a oração dominical, essa afirmativa representa uma vigorosa reafirmação do perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Como se Jesus estivesse demonstrado, o mais importante na oração é que tenhamos o coração totalmente isento de mágoas. Então vamos num primeiro ponto aqui. A gente sabe a importância da prece. E Jesus nos ensinou, né, através do Pai Nosso, é quase que um beabá ali da prece, né? Primeiro ele começa, Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Traz Deus para perto, porque ele fala, venha a nós ao vosso reino. Em outro momento ele traz exatamente a questão da resiliência e da humildade, porque ele entende o tamanho da nossa pequenez diante de Deus, e ele fala, seja feita a vossa vontade, no sentido de eu sou humilde de saber que eu não tenho controle de nada da minha vida, né? Assim na terra como no céu, e aí ele pede pelo pão nosso, pelo alimento, que não nos falte nada, né? E aí, por fim, ele fala, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Gente, nada que Jesus deixou aqui, ele deixou de graça, assim, não. Assim, e foi um equívoco aqui, deixei passar, foi um improviso. Não foi um improviso. Quando ele mostra que ele pede perdão a Deus, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, ele deixa muito claro, gente, que o fato de nos redimirmos diante dos nossos erros passa primeiramente pelo fato de perdoarmos o outro. Ele fala, olha, perdoa as nossas dívidas da mesma forma como a gente perdoa. Então significa o quê? Se eu não perdoo, eu mereço esse perdão? Começa por aí, né, a provocação que eu quero trazer aqui hoje para vocês. E aí eu trouxe aqui um pedaço do Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo das preces espíritas. E aí, não sei se vocês conhecem, mas dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo final lá, ele fala sobre prece. E para mim, todo o Evangelho é muito precioso, sim, mas esse capítulo ele toca de uma forma muito significativa a mim, assim. Porque eu acho que a gente vai aprendendo, né, com o tempo, a realmente fazer uma prece e a importância real de uma prece. Em muitos momentos a gente cresce aprendendo que a prece é para você pedir por algo e para ter aquele algo. E aí, de repente, você entende que a prece, ela serve como fortalecimento para você passar por alguma coisa. Quando você entende que a prece serve exatamente para isso, e o poder da prece, assim, a sua vida fica muito mais fácil, sabe? E aí, nesse capítulo que fala sobre a prece, tem um compilado de preces espíritas. Então, num dia que a gente não está muito inspirado, eu uso isso. Então, tem dia que a gente não está muito bem para fazer uma prece. Tem cada prece maravilhosa lá ao final, e realmente, quando eu começo a ler, eu vou ficando bem envolvida pela prece. E além dessas preces que tem também o Pai Nosso inteiro. Então tem os trechos do Pai Nosso e aí vem os comentários do Pai Nosso. É muito rico esse capítulo. E aqui eu trouxe, né, então um pedaço dele que fala exatamente: perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos que nos devem. Perdoa as nossas ofensas como perdoamos aos que nos ofendem. E aí o que os espíritos trazem aqui pra gente, né? Cada uma das nossas infrações às tuas leis, Senhor, é uma ofensa que fazemos e uma dívida que contraímos que mais cedo ou mais tarde teremos que saldar. Rogamos-te que nola perdoe pela tua infinita misericórdia
sob a promessa de que fazemos de empregarmos os maiores esforços para não contrair outras. Aí vem, tu nos impuseste por lei expressa a caridade. Mas a caridade não consiste apenas em assistirmos aos nossos semelhantes em suas necessidades. Também consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Com que direito reclamaríamos a tua indulgência se dela não usássemos para com aqueles que nos hão dado motivo de queixa? Então, dentro de um contexto, né, à medida que a gente vai estudando os ensinamentos do Cristo, a gente vai entendendo que realmente o que faz sentido é a caridade, né, e o amor ao próximo, assim. E que o trabalho no bem é aquilo que realmente nos fortalece. Então, dentro do contexto da caridade, às vezes a gente pensa exatamente nisso, né? Olha, eu vou fazer um trabalho no bem. E aí, eu vou começar a fazer um trabalho no bem. Por enquanto, eu não tenho nada para fazer. Não existe um lugar que eu consiga ir, não existe algo, né? Eu não tenho esse tempo disponível, não tem nada que eu consiga fazer, porque a gente pensa isso, né? O trabalho sempre aparece, mas ok, não tem nada que eu possa fazer para trabalhar no bem. O primeiro trabalho no bem, gente, é o perdão. E para mim é o mais difícil, então assim, se eu fosse vocês, eu saía de casa e fazia alguma coisa. Mas, já que a gente está falando aqui de trabalhar no bem, vamos exercitar de fato o perdão. O perdão é o princípio da caridade. E ele é muito importante, né? E aí, continuando, né? Constituem parte das nossas provas terrenas as perseguições que os maus nos afligem. Devemos, então, recebê-las sem nos queixarmos, como todas as outras provas, e não maldizer dos que, por suas maldades, nos rasgam o caminho da felicidade eterna. Visto que dissestes por intermédio de Jesus, bem-aventurados que sofrem pela justiça. Bendigamos, portanto, a mão que nos fere e nos humilha, uma vez que as mortificações do corpo nos fortificam a alma e que seremos exaltados por efeito da nossa humildade. E aí, trazendo um pouco, né, o texto que foi lido antes, eu sempre, assim, quando me perguntam, né, você tem preferência por um texto? Eu sempre prefiro que seja realmente aleatório, porque nunca acontece de forma aleatória, né? A primeira leitura que teve aqui hoje foi exatamente sobre essa questão de pessoas difíceis, né? E aí vamos trazer aqui para um contexto, né? Será que a pessoa que é difícil ou sou eu que sou difícil, né? É a primeira reflexão que eu acho que cabe a gente fazer. Mas suponhamos que a pessoa seja difícil, né? É necessário que a gente tenha esse enfrentamento. Porque é muito fácil a gente viver só rodeado de pessoas que querem a gente bem. E não é nem só o ato de querer ou não querer bem, porque às vezes a pessoa está só lá vivendo a vida dela e para ela você é indiferente, mas às vezes ela te incomoda de alguma forma. Esse incômodo, ele serve de aprendizado. Por que aquilo me gera um incômodo, né? Quando a gente para de ver o incômodo para fora e começa a ver o incômodo para a gente, esse incômodo traz aprendizado. Então, é muito o que a gente trouxe aqui, né? Então, muito dessas pessoas que passam nas nossas vidas e nos fazem mal, de certa forma, elas são realmente instrumentos para o nosso aprendizado. Porque a gente sabe que a gente está aqui para evoluir. E a evolução, ela pressupõe movimento. E o movimento, ele acontece a partir do incômodo. Infelizmente, porque nós somos espíritos errantes. Então, a gente ainda não consegue aprender muito pelo amor, não. Então, por enquanto, vai na peleja mesmo. E aí, como está na peleja, aquela pessoa muitas vezes vira instrumento. Então, a gente, de fato, tem que saber encarar aquela pessoa que às vezes te fez algum mal como uma pessoa que está ali para... Obrigada, viu? Como uma pessoa que está ali para te ensinar. Como uma pessoa que está ali sendo instrumento para o seu progresso. Obrigada, viu? E aí, voltando no texto, né? Esse empenho em relação ao perdão está presente em outras passagens evangélicas. Então,
Cristo não falou uma só vez do perdão. Era uma coisa bem recorrente, né? Eu acho, mas aí eu tô assim, tirando do meu imaginário, eu acho que Cristo falava tanto do perdão porque perdoar é uma das coisas mais difíceis que a gente tem para fazer. É um movimento muito difícil, o movimento do perdão. Porque existe aquela coisa assim, eu já tratei, inclusive, a nível terapêutico, assim. Você pode perdoar uma pessoa da situação. Então, você vai elaborar. Ah, aquela pessoa me fez tal coisa, me fez mal, naquele sentido. Mas e se essa pessoa... Aí você fala, ai, perdoei. Estamos de boa aqui, ó, tá tranquilo. E se essa pessoa te fizer mal de novo? E aí? Aí você vai trabalhar todo o perdão de novo? Como é que funciona isso daí? Então, eu acho que é por isso que Jesus trazia tanto essa questão do perdão, né? Porque realmente é uma tarefa muito difícil. Então, em toda a obra, a gente vê muito Jesus falando sobre o perdão, né? Então, a gente tem aqui, ó, por exemplo, em Mateus, que ele fala, né, que Simão Pedro pergunta a ele, né? Até quantas vezes eu devo perdoar ao próximo quando ele pecar contra mim? E ele responde, aí ele pergunta, né? Até 7 vezes? E aí Jesus vai e responde para ele o quê? 70 vezes 7. E aí os 70 vezes 7, obviamente, né, não são 490 vezes, né? Não vamos marcar no caderninho, olha, hoje eu perdoei uma vez, check. 2 vezes, check. Ah, cheguei na 490, não preciso mais. Jesus falou que era 70 vezes 7. Não é isso, né, gente? Ele fica bem claro ali que a gente deve perdoar sempre. Ele dá um número muito pequeno, né? E aí ele põe aquele número lá no alto, fala 70 vezes 7. Tá maluco que é 7, né? É óbvio que não. Enfim. E aqui eu trouxe também um trecho do Consolador, né? Na pergunta 338, né? No qual é perguntado por que teria Jesus aconselhado perdoar 70 vezes 7? E Emmanuel traz pra gente, né? A Terra é um plano de experiências e resgates, por vezes bastante penosos, e aquele que se sinta ofendido por alguém não deve esquecer que ele próprio também pode errar 70 vezes 7. Então esse eu acho que é um primeiro movimento que faz sentido a gente fazer. Poxa, o outro errou comigo, mas será que eu também não erro? E aí, eu acho que não cabe aqui um julgamento de esse erro que ele fez eu não cometeria. Ok, pode ser que não, mas pode ser que você cometa erros piores. Pode ser que você machuque o outro muito mais do que ele te machucou. E você não tem noção do tanto que, né, a pessoa, de fato, ficou machucada. Porque por mais que a gente verbalize isso, gente, cada um é um universo. Então, às vezes, o que eu falei e a forma como o outro absorveu pode ter doído muito mais do que uma outra agressão que, às vezes, eu tenha sofrido. E aí eu trouxe também a questão do Evangelho segundo o Espiritismo, aqui, né, no capítulo Bem-aventurado os que são misericordiosos. E aqui, né, a espiritualidade fala o seguinte pra gente. Quantas vezes perdoarei o meu irmão? Perdoar-lhe-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ok. Aí tendes um dos ensinos de Jesus que mais vos devem percutir na inteligência e mais falar alto ao coração. Então a gente já aprendeu que o perdão ele faz parte da caridade. E agora a gente está aqui vendo que realmente é um dos ensinamentos de Jesus que mais deve falar alto ao coração. Ou seja, uma das passagens, um dos ensinamentos mais importantes que ele trouxe aqui para a gente. Confrontai essas palavras de misericórdia com a oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações, que ensinou aos seus discípulos, e o mesmo pensamento que vos deparará sempre. Ele, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas ilimitadamente. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quanto ela for feita.
Que é muito essa reflexão que eu trouxe do outro. Eu perdoo o outro me fere de novo. O que eu tenho que fazer? Perdoar de novo, né? Ensinará a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Serei brando e humilde de coração, sem medir a tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial por ti faça. Então é muito claro, se eu quero que isso aconteça para mim, eu tenho que realmente desejar para o outro, eu tenho que realmente fazer com que aconteça para o outro, né? Não está ele a te perdoar frequentemente? Conta, porventura, às vezes, que o seu perdão desce e te apaga as faltas? Prestai, pois, ouvidos a essa resposta de Jesus e, como Pedro, aplicai a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos, até o vosso amor. Dai que o Senhor vos restituirá. Perdoai que o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos que o Senhor vos elevará. Humilhai-vos que o Senhor fará que vos assenteie à sua direita. Então é muito claro, né, gente? Quando a gente... como que a gente pode exigir algo ou solicitar algo, né, divino, né, solicitar o perdão às nossas ofensas, se a gente não é capaz de perdoar o outro. E aí, quando, como espíritas que somos, a gente sabe que as leis divinas, elas são imutáveis. E elas são muito justas. Faz todo sentido. Poxa, o que eu fiz, eu tenho que reparar. A gente sabe que existe a lei de reparação. E faz todo sentido ter a lei, né, de reparação, a lei de causa e efeito, faz todo sentido. Não tem como a gente plantar uma coisa e colher outra. A gente tem que realmente colher o que a gente plantou. Só que esse plantio, ele pode ser um plantio árduo ou ele pode ser um plantio leve. Essa colheita, olha eu doida. Essa colheita pode ser uma colheita árdua ou ela pode ser uma colheita leve. Isso vai depender exatamente do quanto que eu estou me esforçando aqui. É óbvio, gente, que a gente tem que passar pela vieira do sofrimento, sim, para que a gente se melhore. Porque, mais uma vez, a gente ainda não sabe aprender pelo amor. É a dor que, de fato, movimenta a gente. Porém, sempre existe, né, aquele acalanto. Sempre existe aquela oportunidade de que o que a gente estiver passando pode ser de uma forma mais leve. As penas não precisam ser tão pesadas. E para a gente ter essas penas não tão pesadas, a gente passa exatamente por esse contexto. Esse alívio da dor, ele passa exatamente por esse contexto. Poxa, ele está fazendo a parte dele. A gente vai aliviar essa pena aqui que ele tem que passar. Ele não vai deixar de passar, ele não vai deixar de reparar. Mas ela vai ser mais leve. A gente sabe que isso acontece. E aí, se a gente quer que isso aconteça para a gente, isso tem que acontecer para o outro também. E nós podemos, em muitos momentos, ser esse alívio para o outro. Quantas histórias a gente não escuta aí de uma pessoa que estava precisando só de um perdão para poder seguir a vida? Olha como é que o perdão é algo que de fato liberta e a culpa é uma coisa que de fato prende, né? E ainda no Sermão da Montanha, o mestre deixa bem claro que a reconciliação com os adversários é a iniciativa primeira, quando pretendemos um culto religioso autêntico. Então, em outro momento do Sermão da Montanha também, né? Jesus não fala tão somente do perdão, mas ele fala da reconciliação. São duas coisas diferentes, né? O perdão é um movimento que eu faço eu aqui comigo. Eu te perdoar, eu não tenho que fazer nenhum movimento em relação a você. Mas o reconciliar, ele pressupõe movimento.
né? Então você perdoa e em seguida você reconcilia. E por que o perdão tem que vir antes? Porque se você tenta reconciliar magoado, você não vai conseguir uma reconciliação. Você vai estar armado. Então, o segundo passo do perdão, vamos dizer assim, é a reconciliação. E aí eu trouxe aqui um trecho do Pão Nosso, o capítulo 166, que chama A Cura do Ódio, no qual Emmanuel traz o seguinte para a gente. Quase sempre, o aprendiz de boa vontade desenvolve o máximo das próprias forças a favor da reconciliação. No entanto, o mais amplo esforço parece baldado. A impenetrabilidade caracteriza o coração do outro e os melhores gestos de amor passam por eles despercebidos. Contra essa situação, todavia, o livro divino oferece receita salutar. Não convém agravar atritos, desenvolver discussões e muito menos desfazer-se a criatura bem intencionada em gestos bajulatórios. Espere-se pela oportunidade de manifestar o bem. Então vamos lá, vamos pegar isso antes da gente ir para a parte final desse trecho aqui. O que o Emmanuel está dizendo aqui para a gente é o seguinte: eu fui lá, fiz o meu movimento aqui, ó. Tô lá, tô trabalhando perdão, assisti a palestra hoje, cheguei em casa, fiz uma lista das pessoas que eu tenho que perdoar. Tô lá, pá. Aí vamos lá, fulano aqui perdoei, tô bem. Então vamos lá, eu aprendi lá na palestra hoje que eu tenho que perdoar e agora eu vou reconciliar. Então olha o tempo, a energia que você gastou para isso. Você está ali elaborando, pensando a respeito e tudo mais. Você sabe se o outro do outro lado está fazendo esse movimento? Às vezes o outro do outro lado só está com raiva de você, ainda indignado com você. Ele não fez esse movimento. E aí, quando você for chegar para fazer esse movimento, pode ser, e muitas das vezes é o que mais ocorre, do que da pessoa não estar preparada para aquela reconciliação. Isso acontece. A gente tem que fazer um movimento? Sim. Mas e se a pessoa não estiver preparada? Aí que a gente testa o perdão mesmo, né? Porque se o perdão foi da boca para fora, você sai de lá e já tem que elaborar o processo de perdão todo de novo. Porque você sai de lá bravo com a pessoa. Fala, lá, eu vim, perdoei e não resolveu nada. Não é assim? Então é mais ou menos isso. Então assim, entenda que este processo nem sempre vai dar certo. Né? Então você vai chegar, vai perdoar, vai ir ao encontro. É isso que o Emmanuel está trazendo aqui pra gente. E aí ele fala o quê? Espere-se pela oportunidade de manifestar o bem. E olha que interessante o que vem em seguida. Desde o minuto em que o ofendido esquece a dissensão e volta ao amor, então desde aquele minuto que você para de ter raiva daquela pessoa, porque quando você não está perdoando, você está com raiva. Eu sinto muito te avisar, mas se você falar assim, eu só não perdoei, mas não tenho raiva. Não, você tem raiva. Porque se você não perdoou, você tem raiva, você tem mágoa, você tem vários sentimentos ruins em relação à pessoa. Então, assim, quando você perdoa verdadeiramente, a gente está falando aqui de voltar para o amor. A serviço de Jesus, né? O serviço de Jesus é reatado. Entretanto, a visão do ofensor é mais tardia, né? Então, às vezes, aquele que te ofendeu, ele ainda está ali no tempo dele. E em muitas ocasiões, somente compreende a nova luz quando essa lhe converte em vantagem ao círculo pessoal. Então, às vezes, esse momento de reconciliação de quem te feriu, por mais que você esteja certo e a pessoa esteja errada e você que está fazendo o movimento, essa pessoa às vezes não está preparada para aquele momento. E aí eles deixam bem claro aqui que vai surgir alguma oportunidade, se essa reconciliação ela é sincera, se esse perdão ele é sincero, vai surgir uma oportunidade de você inclusive provar que você perdoou. E de você, de certa forma, servir. E aquele momento ser mais favorável. É isso que Emmanuel traz aqui pra gente. E aí eu trouxe também o Consolador.
A questão 337, no qual é perguntado, né? Concilia-te depressa com o teu adversário. Jesus fala isso. Essa é a palavra do Evangelho. Mas se o adversário não estiver de acordo com o bom desejo da fraternidade, como efetuar semelhante conciliação? O que Emmanuel traz para a gente, né? Cumpra cada qual o seu dever evangélico, buscando o adversário para a reconciliação precisa, olvidando a ofensa recebida. Perseverando a atitude rancorosa daquele, seja a questão esquecida pela fraternidade sincera, porque o propósito de represália em si mesmo já constitui uma chaga viva para quanto os conservam no coração. Então é isso, faz a tua parte. Nesse movimento do perdão, o que Emmanuel traz aqui pra gente, né, faz a sua parte, né? E aí, se o outro continuar com raiva, aí não é problema seu. É aquele negócio assim, quando vocês estiverem com dificuldade de perdoar, pensa assim, se tiver com muita raiva da pessoa, pensa que aquela pessoa pode voltar ali, bem próximo de você, sendo seu irmão, sendo algum parente seu, e que você vai ter que resolver isso em outra vida. E aí você vai falar, meu Deus do céu, eu não estou perdoando aqui, como é que eu vou perdoar lá? Em uma situação muito mais próxima. Então, pensa nisso, assim, às vezes a gente tem que dar umas dicas para nossa mente para ver se vai, sabe? Aquele empurrãozinho. Então pensa assim, pensa, gente, eu não quero isso para minha vida. Então perdoa, nem que seja assim, eu vou perdoar porque eu sei que é o melhor para mim. Obviamente você não vai conseguir perdoar 100%, mas já é um exercício que você se propõe ali a pensar o perdão. Já é uma forma de você falar, não, realmente eu vou pensar, eu vou ir ao encontro ao perdão. E aí, obviamente, você vai elaborando isso com o tempo, né? E perdoando de verdade. Aqui eu trouxe, né, um pedaço do Pão Nosso e eu trouxe aqui também algumas questões do Livro dos Espíritos, tá? Então, primeira questão aqui do Pão Nosso, né? Questão não, mas um trecho do Pão Nosso. A advertência do mestre, no entanto, é fundamentalmente consoladora para a consciência individual. Assevera a palavra do Senhor, concilia-te, o que equivale a dizer, faz a sua parte. Então, mais uma vez, o processo de reconciliação, ele está falando assim, de só faz o seu. O do outro é o do outro. E aí eu trouxe, né, a famosa questão, que eu amo essa questão, 621, que pergunta, né, onde está escrita a lei de Deus? E aí os espíritos respondem, na consciência. E aí por que eu trouxe essa questão, gente? Porque o certo é o certo e o errado é o errado. E quando a gente está sozinho, só com a gente mesmo e com mais ninguém, só com a nossa consciência, a gente sabe verdadeiramente se a gente agiu certo ou se a gente agiu errado. Ou se a gente agiu mais ou menos certo, assim, no sentido de eu poderia ter me esforçado um pouco mais. Então, quando a gente está falando ali de algo que tem que ter um perdão, obviamente, a gente está falando de algum tipo de conflito. Em situações conflituosas, a gente não dá o nosso melhor. Não é a nossa melhor versão ali. Então, cabe a nós, sim, né? Dentro da nossa consciência, num exame só pra gente não precisa admitir para o outro. Admite para você. Em que ponto ali que você poderia ter sido melhor, sabe? E aí, continuando, né? Será a liberdade de consciência uma consequência da de pensar? E aí ele traz, né? A consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. Então, mais uma vez, é seu. O que você sabe que você fez naquele conflito, se foi certo ou se foi errado, em que parte você poderia ter sido melhor, é seu. E aí, na questão 906, eles perguntam, né? Será passível de censura o homem por ter consciência do bem que faz e por confessá-lo a si mesmo? Então, o homem foi lá e falou, eu sei o bem que eu faço e eu estou confessando a mim mesmo, né? E aí, os espíritos respondem para a gente. Pois que pode ter consciência do mal que pratica, do bem igualmente deve tê-la. Então, ok, você tem consciência do bem,
Então, quando eu estou falando aqui de autoconhecimento, da gente refletir também, não é só quanto às questões ruins. Se você consegue ver que você fez o mal, você também consegue ver que você fez o bem. E aí, gente, é muito individual, tá? Porque eu acho que tem pessoas que se martirizam muito mais do que as outras. E nenhum processo nem outro é bom, nenhum excesso é bom. Consciência é que é bom. Você ter uma consciência equilibrada é que é bom. Então, você ter a consciência que você fez errado é ótimo. Você ter a consciência também que você fez certo também é ótimo. Então, é esse o equilíbrio que a gente tem que ter, né? E aí ele fala, né? Pesando todos os seus atos na balança, na lei de Deus, e sobretudo na lei da justiça, amor e caridade, é que poderá dizer a si mesmo se suas obras são boas ou se são más, que as poderá aprovar ou desaprovar. Então, gente, cabe a nós desaprovar ou aprovar algum tipo de comportamento nosso ali, né? E aí, continuando, né? E Jesus, que demonstrou a suprema virtude de exemplificar o que ensinava, que jamais indicou um caminho sem estar disposto, ele próprio, a segui-lo, legou-nos o supremo exemplo de perdão na cruz, quando diante da multidão, ingrata e má, agressiva e irreverente, dirige-se a Deus. Pai, perdoa-lhe, não sabem o que fazem. E aí, gente, eu vou falar até uma coisa que está nos slides para frente, mas eu acho que essa parte aqui é a parte mais importante que a gente tem do estudo de hoje. Porque Jesus não só falou como perdão, como no último momento, ele também perdoou. Ele mostrou ali o movimento, né, na prática, como que se perdoa. E aí eu fiz essa palestra num outro lugar, uma moça levantou a mão e falou uma coisa que me marcou muito, sabe? Que ela leu num livro que, e para mim fez todo sentido, que esse momento que Jesus estava na cruz foi o pior momento dele aqui na Terra. Ele tinha sido humilhado. Ele sofreu vários tipos de assédio ali naquele momento. Ele apanhou. Ele estava com dor. E aí, é muito fácil, não é fácil, mas é muito mais fácil você perdoar quando você está num bom dia. Eu estou no bom dia, tá tudo dando certo para mim. Meu cabelo está ao vento, tá tudo lindo, passarinhos cantam, vou perdoar. E naquele momento que você está muito mal, que você está no auge ali de ser testado ao máximo, com todas as suas forças. E aí Jesus perdoa exatamente nesse momento. E o mais interessante disso tudo, quando Jesus perdoa, olha como é que ele fala, ele faz, Pai, perdoai-lhes. Jesus não fala assim, eu estou perdoando. E por que Jesus falou assim, eu não estou perdoando? Eu estou perdoando ao invés de pedir perdão a Deus. Porque Jesus simplesmente não se ofendeu. Porque aí que está a pega do perdão. O perdão é maravilhoso e a gente tem que exercitar. Mas depois que a gente aprender a perdoar e a reconciliar, a gente tem que aprender a não se ofender. É um passo de cada vez. Porque a partir do momento que eu não me ofendo, eu não tenho o que perdoar. Então como é que eu vou... não sei quem foi lá, falou horrores de mim, não sei o quê. E eu simplesmente ali, na vibração do amor, você falou porque é você. Eu sou eu e para mim não fez a menor diferença. Olha como é que isso é interessante. Jesus fala do perdão, sim, porque o perdão é importante e nós aqui, nessa escala evolutiva, precisamos do perdão. Mas a gente precisa de perdoar e a gente precisa de reconciliar, que é o que a gente dá conta. Tanto que ele fala, reconcilia-te depressa com o seu adversário. Perdoe 70 vezes 7. O tempo inteiro ele falando isso. Mas quando chegar em um certo momento que a gente já tiver evoluído, a gente não vai precisar de perdoar, porque a gente não vai se ofender.
muito mais importante do que perdoar é realmente não se ofender. E aí, Jesus traz pra gente, né? Então, além de tudo que ele falou, ele também praticou. E ali, naquele momento, ele vai e pede perdão àqueles que o ofenderam, né? Aqueles que, na verdade, assim, fizeram algo com ele, mas ele não se ofendeu. E aí eu trouxe aqui, né, um trecho do Evangelho de Chico Xavier, no qual Chico fala isso, né? Que no ponto de vista, aí gente, olha só, se Chico falou isso, quem sou eu na fila do pão, né? Ele falou, no meu ponto de vista, a virtude mais difícil de ser posta em prática é a do perdão, isso é a opinião do Chico. Perdoar exige um esforço de autossuperação muito grande. Emmanuel me diz que quem aprende a perdoar tem caminho livre pela frente. Olha como é que é interessante, qual que seria o maior, né, o maior gatilho da gente ter um caminho livre ali, quando a gente consegue de fato perdoar. Creio que por esse motivo, a derradeira lição de Jesus para a humanidade foi a do perdão. Então, Chico trazendo aqui, né, o ponto alto de Jesus aqui foi o perdão. É o que é mais difícil para a gente. Ele a deixou por último, né? Foram as últimas palavras dele, né? Esperando o momento em que pudesse exemplificá-la. É claro que ele se referia ao perdão em diversas oportunidades, mas na hora da cruz, padecendo de toda espécie de humilhação, o ensinamento do perdão foi gravado a fogo na consciência da humanidade. Ninguém sofreu e perdoou como ele. O espírito que adquirir a virtude do perdão não achará dificuldade em mais nada. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, ele saberá administrar a sua vida. E aí, olha como é que isso faz todo sentido mesmo, né? Porque parece que quando a gente não consegue, que a gente está magoado e a gente não consegue perdoar, a gente perde o controle sobre nós e sobre a nossa vida. E quando a gente começa de fato a exercer o perdão e tem o controle sobre isso, a gente sabe de fato administrar. Porque a gente para de administrar, o que acontece? Às vezes você está magoado com uma certa pessoa ou com uma certa circunstância. E aí, você não quer fazer mal para aquela pessoa. Ok, eu já não tenho mais esse sentimento em mim, eu já elaborei essas coisas e agora eu não desejo mais o mal para o outro. Ok, é um passo. Só que aí você quer, custe o que custar, provar que aquela pessoa estava errada a seu respeito. Você quer, custe o que custar, que aquela situação se reverta de alguma forma para o seu bem. E essa perseguição disso daí vira uma vida sem propósito. O meu propósito de vida era provar que o outro estava errado? O meu propósito de vida é que o outro esteja errado? Por mais que eu não queira o mal dele, mas eu quero provar que ele está errado. Quando você só deixa, você começa a ter de fato a administração sobre a sua vida. Hoje em dia eles falam tanto, né, de empoderamento, fala muito essa palavra, mas é isso, é tomar poder, tomar as rédeas da sua vida. É não deixar que o outro, porque ele te fez algum mal, guie a sua vida, direcione a sua vida, né? Às vezes a gente vê uns filmes assim Tem muito filme americano que é assim, né? De uma pessoa que passou por alguma coisa na infância e ele vira não sei o quê para se vingar daquela pessoa e a vida dela vira uma obsessão para poder provar que aquela pessoa estava errada. E aí, nesse caminho, a pessoa se perdeu. A pessoa perdeu o que era importante. A pessoa deixou de viver a vida dela e começou a viver a vida do outro. Olha como não perdoar é só prejudicial a você. Não prejudica o outro, né?
Óbvio que o outro pode se sentir mal, mas o principal prejudicado é você. E aí, continuando o texto da Voz do Monte, né, foi fácil compreender essa insistência do mestre. Jesus veio instituir os fundamentos do reino de Deus, preparando a humanidade para uma era de paz e concórdia. Todavia, é impossível alcançar-se essas conquistas sem exercitar a indulgência, relevando o comportamento alheio. Então, quando ele fala, né, que a gente tem que ter paz, uma era de paz, como que a gente consegue ter uma era de paz? Como que a gente consegue ter uma harmonia se a gente não exercita a indulgência? Se a gente não exercita esse perdão, né? Aí eu trouxe aqui o evangelho que fala sobre um trecho do evangelho que fala sobre a indulgência, que é no capítulo Bem-aventurados que são misericordiosos. E aí eles trazem pra gente, né? Caros amigos, sede severos convosco e indulgências para as fraquezas dos outros. É essa uma prática de santa caridade que bem poucas pessoas observam. Mais uma vez, olha aqui, a gente já passou por alguns outros, né, autores ali, outros espíritos que trouxeram pra gente a instrução de que o perdão, ela faz parte de um princípio da caridade, e mais uma vez é falado aqui, né? Todos vós tendes maus pendores a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Ou seja, tá todo mundo aqui no corre, cada um tem o seu problema, cada um tem um ponto que é pior e melhor do que o outro. Isso aqui é normal, tá? Então, todo mundo aqui tem defeito. Todos têm um fardo mais ou menos pesado a alijar, para poderes galgar o cume da montanha do progresso. Então, cada um aí tem um problema, né? Eu tenho certeza que se a gente fosse abrir aqui para contar o problema, seriam os mais variáveis possíveis. Por quê, gente? Porque cada um, realmente, o problema ele vai no endereço certo. Porque, às vezes, alguém vai te contar um problema e você fala assim, nossa, mas a pessoa está sofrendo por causa disso? Mas é isso que a pessoa precisa, para ela poder se movimentar e se melhorar. Então, hoje, todo mundo que está aqui tem algum problema para lidar hoje. Isso vocês podem ter certeza absoluta, tá? E aí eles trazem, né? Então, todo mundo, a gente tem o nosso problema para poder fazer o quê? Fazer a gente chegar na montanha do progresso, para fazer a gente chegar lá, né? Por que, então, a vez de mostrar-vos tão clarividentes com relação ao próximo e tão cegos com relação a vós mesmos? Por que quando a gente olha o outro, a gente é tão lúcido? Fulano fez isso e isso comigo, por causa disso e disso e disso. Ah, mas você estava na cabeça do fulano? Mas você estava mesmo? Você agora lê pensamento, é isso. Você é clarividente, então. Está ali lendo o pensamento do outro nessa facilidade. E aí, quando é para olhar para a gente, você não olha o seu movimento ali, não. Mas para o outro, você tem certeza que ele fez isso porque quis. De pirraça comigo, né? Sempre tem esse, né? De pirraça. Fulano tá de pirraça comigo. Quando deixareis de perceber, nos olhos dos vossos irmãos, o pequenino argueiro que os incomoda, sem atentar na trave que os vossos olhos os cega, fazendo-os ir de queda em queda. Então, para de olhar para o outro, o que eles estão falando é exatamente isso. Para de olhar para o outro e achar que o outro tem um problemão, né, de comportamento, que o outro tem um problema para ser resolvido, né? A gente que é espírita, eu pelo menos em alguns momentos eu já me peguei pensando, falar, nossa, fulano vai ter que voltar, né? Tantas vezes. Eu não, imagina, eu não vou ter que voltar não. Só o fulano, ai, vai ter que voltar, né? Mal saibo eu que eu vou ter que voltar muitas vezes também, né? Mas é assim, nossa, fulano vai ter que voltar. E aí continua, né? Crede nos vossos irmãos os espíritos. Todo homem bastante orgulhoso para se julgar superior em virtude e mérito aos seus irmãos encarnados é insensato e culpado. Deus o castigará no dia da sua justiça. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, que consistem em ver cada um apenas
superficialmente os defeitos de outrem e esforçar-se por fazer que prevaleça o que há nele de bom e virtuoso. Porquanto, embora o coração humano seja um abismo de corrupção, sempre há, em algumas de suas dobras mais ocultas, os germes de bons sentimentos, centelha vivaz da essência espiritual. Então, gente, em cada um de vocês, a gente tem nossos defeitos aqui, nossos abismos de corrupção, mas em cada um de nós tem esse germe de bons sentimentos, inclusive naquele que te magoou. Isso sempre tem. Todo mundo tem o bom e tem o ruim. Então, quando a gente também for pensar nisso, né, no outro, pensa que existe um lado bom ali nele também. E que ele está ali também passando por uma situação e por questões que você nem imagina. É preciso perdoar, pois, em nosso próprio benefício. Para tanto, somos chamados ao exercício da compreensão, vendo-nos semelhantes filhos de Deus, agindo segundo sua faixa de entendimento e no seu grau de evolução. Então aqui é claro, né? Vamos perdoar, e o perdão, o que eles deixam bem claro, é em nosso próprio benefício. Não podemos colher goiabas numa laranjeira. É o que você planta e o que você colhe, né? Pretender que as pessoas amoldem-se aos nossos desejos é um gesto de violência. Nem Deus age assim. O Senhor Supremo do Universo, que poderia impor sua vontade, prefere esperar pelo concurso dos séculos na renovação de seus filhos. E aí, gente, isso é muito importante também quando a gente está falando de perdão, de mágoa, de ofensa, de reconciliação, né? Porque às vezes o que a gente quer do outro é que o outro seja igual a gente. A gente quer moldar a pessoa. A pessoa só é boa se ela estiver aqui nessa caixinha aqui minha. E aí, quem é você para realmente achar o que é bom ou ruim para aquela pessoa? Quem é você para achar que aquele comportamento dela e o que você está falando que é o certo? Né? Então, esses desejos, assim, e aí eu acho, é pesado falar, mas é uma violência em relação ao outro. Você impor o que você quer que a pessoa seja é uma violência em relação ao outro, sabe? Porque nem Deus faz isso com a gente. Deus dá pra gente o livre-arbítrio. Deus deixa a gente errar de montão. Aí você não vai deixar o outro errar? E aí eu trouxe o Consolador também, 334 a 335. Antes de perdoarmos alguém, é conveniente o esclarecimento do erro? E aí traz Emmanuel pra gente, né? Quem perdoa sinceramente, fala sem condições, ouvida a falta do mais íntimo coração. Todavia, a boa palavra sempre é útil. E a ponderação fraterna é sempre um elemento de luz, clarificando o caminho de almas. Então vamos lá, né? Primeiro aqui ele fala, olha, quem perdoa, perdoa. Você não precisa de perdoar e eu vou lá esclarecer. Não, perdoou, perdoa, tá perdoado. Óbvio que um diálogo para esclarecer as coisas, e aí ele está falando de um diálogo enriquecedor e de uma ponderação fraterna, é ir de peito aberto, e aí se a pessoa não estiver preparada, tá tudo bem. Se a pessoa não for trazer aqui para mim o que eu quero, tá tudo bem. Isso é fraternal. Eu estou ali de peito aberto. Posso receber qualquer pedrada. Ok. Então, isso é ok. Mas o perdão, ele não precisa desse processo de você ir lá e esclarecer. Você errou comigo por causa disso e disso e disso. Não. Às vezes você quer ajudar aquela pessoa, você perdoa tanto do fundo da alma, que você quer ajudar aquela pessoa que ela não cometa mais aquele erro. Essa conversa sincera e fraterna para o bem da pessoa, não é daquela boa intençãozinha cheia de orgulho, de eu vou lá dar uma lição de moral. Essa não vale. A fraterna, sim. E aí ele continua, quando alguém perdoa, deverá mostrar a superioridade de seus sentimentos para que o culpado seja induzido a arrepender-se da falta cometida, né? Então ele pergunta, eu vou lá perdoar e eu vou mostrar aqui que eu sou superior a você e por isso eu estou te perdoando. E aí ele traz, né? O perdão é sincero filho espontâneo do amor e como tal não exige reconhecimento de qualquer natureza. Então, isso quer dizer que se você está demonstrando alguma superioridade em perdoar, tipo, às vezes você perdoa e aí você fala assim, nossa, perdoei fulano apesar de tudo? Não, então você não perdoou, porque só
essa banca de superioridade mostra que você não perdoou, foi nada. E aí fala, né? Perdão e esquecimento significam a mesma coisa? E aí ele traz, né? Para a convenção do mundo, o perdão significa renunciar à vingança, que foi o que eu trouxe lá no começo, né? Então, se eu perdoei, eu estou renunciando à vingança. Sem que o ofendido precisa olvidar plenamente a falta do seu irmão. Todavia, então a gente está falando no mundo. Então, ó, perdoar no mundo significa eu estou renunciando de me vingar daquele outro, né? Todavia, para o espírito evangelizado, perdão e esquecimento devem caminhar juntos, embora prevaleça para todos os instantes da existência a necessidade de oração e vigilância. Aliás, a própria lei da reencarnação nos ensina que só o esquecimento do passado pode preparar a alvorada da redenção. E isso é muito verdadeiro, gente, porque em alguns momentos, realmente, né, quando você perdoa, sincero, você esquece o que aquela pessoa te fez. Porque você remoer e voltar ali naquele contexto, mostra claramente que não houve um perdão, né? E aí eles trazem essa questão do esquecimento do passado, que foi uma coisa que me tocou muito. Porque quando eu comecei a estudar o Espiritismo, eu falava assim, que diacho esse negócio de falar que é misericórdia divina, esquecer o nosso passado. Se eu soubesse o que eu fiz de errado, eu ia saber porque que eu estou reparando. Eu ficava pensando nisso, falava, não, gente, tem nada de misericórdia divina disso. Eu queria realmente lembrar por que eu estou aqui passando por esse negócio para ver se o negócio foi endereçado a mim. À medida que eu fui vivendo, e eu fui passando por coisas e fazendo coisas que eu não me sentia muito orgulhosa, eu vi o peso que aquilo tinha em mim. O peso que na minha consciência aquilo dava. Então o esquecimento, ele é realmente misericordioso. Porque imagina você saber o quão destruidor você foi em alguma outra vida. O quão pior do que você é hoje, você foi em outra vida. Então é misericórdia divina, sim, a gente passar pelo esquecimento, né? E aí, vou trazer aqui para a gente poder... Eu falei mais do que a boca, normal, mas aí para a gente poder finalizar aqui. A autoanálise também é importante. Se a exercitarmos com honestidade, verificaremos que valorizamos demais a nós mesmos. Consciente ou inconscientemente, estamos sempre procurando os primeiros lugares, exigindo respeito e atenção. Por isso, somos muito melindrosos e facilmente nos ofendemos. Aborrecemos-nos até porque alguém passou por nós e não nos cumprimentou. Não cuidamos de saber se nos viu, se não estaria distraído. Concluímos apenas que o criminoso não nos cumprimentou. Quem que nunca fez isso que atira a primeira pedra, assim, né? Nossa, fulano, nossa, tão metido, não me cumprimenta na rua. Às vezes o fulano é míope. Eu, por exemplo, eu sou míope, nem sempre eu tô de óculos. Mas é muito isso, gente, né? Às vezes, quando a gente se põe na situação de ofendido, a gente se põe num pedestal. Fulano não poderia ter feito isso comigo, mas não poderia por quê? Porque você é muito bom mesmo? Porque você não erra? Porque você é incapaz de errar? Então, outro processo também, quando a gente vai falar de perdão, é bom a gente entender qual que é o nosso tamanho diante, né, desse processo todo dessa ofensa. Ai, será que eu realmente preciso de estar ofendido por causa disso aqui? Será que faz sentido? Porque olha como que isso vira uma bola de neve. Fulano não me cumprimentou. Aí você vê... Aí a próxima vez que você vê, se a pessoa não te cumprimentar de novo, você já fala assim, nossa, não fiz nada para essa pessoa. De repente, você tá virando a cara para a pessoa na rua e a pessoa não te viu em nenhuma das vezes. Olha como é que às vezes a gente se ofende sem ninguém ter ofendido a gente, né? E aí eu vou pular aqui e vou deixar o final. Certa vez, Gandhi foi entrevistado por um jornalista e lhe perguntou se havia perdoado os seus inimigos. Nunca perdoei a ninguém. Mas, como o senhor, um homem santo, líder espiritual do povo hindu, nunca perdoou? E aí o Gandhi respondeu o quê? Nunca houve o que perdoar. Não me recordo de ter sido ofendido por ninguém. Nem mesmo o fanático que o abateu covardemente a tiros num crime hediondo conseguiu ofendê-lo. Gandhi morreu pedindo complacência para o seu algoz. Então, gente, né, com esse trecho aqui, eu vou encerrar o nosso estudo de hoje, mas trazendo uma
última reflexão aqui. Quando a gente fala de perdão e de ofensa e de às vezes a gente se sentir mal, né? A gente falou muito aqui do perdão em relação ao outro aqui. E da reconciliação em relação ao outro. Mas eu gosto de trazer esse último gancho, essa última reflexão final aqui, e aí vocês não precisam de me dizer. Mas quantas vezes a gente precisou de fazer um exercício, entre aspas, né? Porque esse não requisitava de perdão, mas de perdoar a Deus. Porque quantas vezes a gente sentiu uma dor tão grande, mas tão grande, que a gente, de certa forma, brigou com Deus. Que a gente, de certa forma, falou assim, não é pra mim, sabe? Deus está sendo injusto comigo, né? Quando a gente briga, quando a gente sente raiva, a raiva precede da injustiça, de um sentimento de injustiça. Então, aquilo não era pra mim. O que Deus está fazendo comigo não é justo. E aí, esse movimento de reconciliar com Deus, ele também é necessário em muitos momentos da nossa vida, de exercer esse perdão a Deus. Deus não precisa ser perdoado. Aliás, a gente já entendeu aqui que ninguém precisa de ser perdoado, né? Que o perdão é porque a gente se sentiu ofendido. Mas o tanto que às vezes é preciso a gente fazer esse movimento também. Da mesma forma que a gente faz esse movimento em relação ao outro, é necessário que a gente faça esse movimento em relação a Deus. E tá tudo certo, gente. Com muita sinceridade. Nós ainda somos espíritos errantes, nós ainda somos deste tamanhozinho, a gente tem muito pela frente e a gente, em muitos momentos, ainda somos imaturos o suficiente para não entender que aquela dor que a gente está passando e que dói muito é para o nosso melhoramento. Aquela dor é pedagógica. E aí a gente fica nesse momento com raiva de Deus. Então, exerçam esse perdão, façam esse movimento. Não só em relação ao outro, mas em relação, né, a Deus, em relação a um conceito que vocês tenham ali, né, de algo que seja bom e que seja verdadeiro. Eu acho que a gente precisa se perdoar, e aí, né, outro perdão também, o perdão a nós mesmos, porque às vezes a gente faz com o outro e a gente pesa muito a mão em relação a gente. E aí a gente também tem que fazer esse movimento de se perdoar. Lembrando sempre disso, gente, é se reencontrar, é ter esse movimento de reconciliação com você, com Deus e com o outro. Porque está tudo bem, a gente ainda está aprendendo. Mas o que a gente não pode é ficar parado diante das ofensas e das dores que a gente tem e desses momentos que a gente realmente fica com raiva ou se sente mal. Então, com essa reflexão eu termino o estudo de hoje. Obrigada, viu? Obrigada a você, Carmen. Obrigada.